paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos para mais uma live agora. Esta live jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Amém? Mas o ponto que eu quero mais pegar é esse aqui, ó. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Olha o que a palavra de Deus vai dizer, irmãos. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É muito forte isso, né, irmãos? A gente entender um pouco, para as pessoas que ainda não sabem uma forma mais correta de jejuar, uma forma mais correta, né, de fazer um jejum imitando verdadeiramente Jesus, né? Então a gente entende, irmãos, primeiramente aqui ao deserto. Primeira coisa, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Primeira maneira, se afastar de tudo. Quase que a gente não sente fome, jejum, porque a gente chega num período que nosso organismo chega quase a acostumar. Então, irmãos, não diz se foi de água, não diz, mas diz que ele teve fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Olha para vocês aí que forte, né? Então dá para nós entendermos que ele não comeu, não se alimentou, né? Por isso que o jejum, o melhor jejum que tem, o verdadeiro jejum, é aquele que a gente não se alimenta, né? De nada. Por que eu estou trazendo isso, irmãos? Porque tem pessoas que estão habituadas a fazer aquele jejum de Daniel, né? Eu já cheguei a fazer esse jejum de Daniel na minha época, quando eu era novo convertido, né? Eu já cheguei a fazer esse jejum. E quando eu fiz esse jejum de Daniel, quando eu era novo convertido, né? Não é fácil, porque a gente começa a querer acostumar o nosso organismo somente com um tipo de alimento, que foi o legumes, né? Foi o legumes que ele comeu, entendeu? Foi o legumes ali que eles passaram a comer, né? E pra gente que estamos acostumados, né, com variedades de comida, não é fácil, né, irmãos? Por causa do quê? Por causa do costume daquela variedade de comidas. De todo dia você quer comer um trem diferente, né? O seu organismo começa a pedir, né? Você começa a querer, entendeu? Coisas diferentes cada vez mais, né? Então o que acontece? É isso que vai acontecendo com o nosso corpo por causa disso. Então eles comeram legumes, entendeu? Somente isso que eles comeram, né? E esse jejum de Daniel que a gente faz, irmãos, a gente fica ali um tempo ali comendo isso e a gente sente falta, né, de mais alimento, a gente sente falta de outras coisas, entendeu? A gente fica querendo outras coisas, né, pra gente alimentar, entendeu? Então foi o que aconteceu, irmãos, né? E a gente compreende e entende que se nós queremos ser imitadores de Jesus, a gente tem que entender que o jejum, ele é mesmo
mesmo, é sem comer, sem beber, sem nada, entendeu? As pessoas sabem, ninguém consegue fazer, é muito complicado e muito difícil chegar a fazer esse jejum que Jesus fez, né? De 40 dias e 40 noites, entendeu? Não é fácil chegar a esse ponto não, né, irmãos? 40 dias e 40 noites de jejuando, né? Moisés também fez, né? A gente sabe que é possível, mas você tem que estar num período com Deus muito forte, de aguentar e suportar, né? E já ter um hábito também de jejuar, né? Não pode chegar de um dia para o outro, da noite para o outro, querer fazer um jejum desse alongado assim, não é fácil não, entendeu? Né? Ficar sem alimento não. Então o que acontece? Não chega um certo ponto, né? Até a ciência explica um pouco ainda, né, do corpo da pessoa. Chega um ponto que o corpo da pessoa chega a ficar, acho que com 3 dias, chega a ficar na parte cetosa, né? É mais ou menos essa palavra que me fugiu agora. Entendeu? Chega a ficar assim, que é um momento que ele está num pleno jejum, a carne dele, entendeu? Que é aí que depois desse momento aí, né, irmãos, eu falo porque eu já fiz, depois desse momento você consegue ir até mais, porque parece que todo o seu corpo entendeu aquilo, tomou aquele choque, entendeu aquilo e é cortado até a parte da fome, é cortado, aí você consegue prolongar mais dias. Entendeu? Você consegue ir mais dias, né? Aí por isso que tem muita pessoa que fala assim, fiz jejum 10 dias, jejum, entendeu? Né? É assim, aí quando você vai ver, sem comer e sem beber, né, irmãos? Porque até a água, se você tomar água, eu creio que Jesus fez sem água, sem nada, nem Moisés, sem água, sem nada, e que eles estavam no deserto, né? No deserto não tem água, entendeu? E Moisés também estava no monte, lá em cima do monte, né? Lá em cima do monte também não tem água, né, irmãos? Então ali a gente vai compreendendo, ali a gente vai entendendo, entendeu? Né? Ali a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo que ele estava em cima do monte. Né? Então quem está em cima do monte ali não tem água, ali não tem nada para beber, né? E ele ficou muitos dias ali, entendeu? E Jesus também, né? Ele não levou nada, entendeu? Então dá pra gente entender que ele ficou também sem comer e sem beber durante, né? Durante esses 40 dias e essas 40 noites. Ficou sem comer e sem beber durante todo esse tempo. Então a gente sabe, irmãos, pra gente que está nos esforçando cada vez mais com isso, a gente tem que entender, né? Tem que ser sem comer e sem beber mesmo. O verdadeiro jejum correto mesmo que o cristão deve fazer é esse, né, irmãos? Eu falo porque eu já fiz, né? Mas não me ensinaram corretamente na igreja que eu estava, né? Não me ensinava. Eu via isso, né? Eu achava meio estranho, mas a gente não... Aí eu não ia ler, não procurava ler, né? Se era as pessoas que estavam na frente, que estavam passando daquele jeito, era daquele jeito que eu procurava fazer, né? Não é fácil também não, você ficar 21 dias comendo aquela mesma coisa, mas acaba que, vamos supor, o seu organismo fica trabalhando do mesmo jeito. Do mesmo jeito, seu organismo fica trabalhando, porque está entendendo que está entrando alimento, né? Esse que Daniel fez. Entendeu? E o de Daniel foi, mas na verdade foi uma separação, né, irmãos? Ele fez uma separação ali, entendeu? Mas o correto mesmo, do jejum mesmo, é esse, né? Sem beber e sem comer nada, entendeu? É esse que é o certo, amém? Então a gente tem que aprender cada vez mais e compreender o jejum que Jesus Cristo fez, amém? Aquilo não, aquilo foi um momento de separação que Daniel fez, né? E foi tão bom também que Deus agradou, né? Daquela separação que foi a intenção dele, que o que acontece, né? Que Deus o abençoou,
né? Com as coisas espirituais. É no jejum que a gente consegue as coisas espirituais, irmão. Então Deus agradou bastante naquele momento ali no que ele fez, entendeu? Naquela separação espiritual ali, né? Para não se contaminar. Então aquilo foi para ele não se contaminar. E por isso que a gente tem que entender essa intenção. Muitas das vezes a gente vê muitas igrejas fazendo esse tipo de jejum aí, né? Então esse tipo de jejum aí tem que entender. Não adianta estar fazendo esse tipo de jejum e não entender o propósito desse jejum. Foi uma separação e eles continuaram mais fortes, continuaram mais firmes, continuaram mais bonitos, mais robustos e não comendo daquela comida, não se misturando naquele meio, entendeu? Então é assim que a gente tem que ser, é assim que temos que ser, né, irmãos? Então o jejum também nos diz isso, nos faz isso e nos faz nos separarmos também do mundo, né? E por isso que a gente tem que ir para um particular com Deus, porque é assim que é o jejum, entendeu? Amém, irmãos? Então, para aqueles que não entendiam corretamente, né, é mais certo este jejum de sem comer e sem beber. Mas quem quiser fazer desse jejum aí de 21 dias, pode fazer. Mas tem que entender a procedência desse jejum. A procedência desse jejum é não se contaminar, não se misturar com o mundo, com ninguém. Então isso, a própria palavra já diz, ainda sem fazer jejum, né, irmãos? Que a gente não pode sentar na roda do escarnecedor, nunca. A gente deve misturar mais não, entendeu? Depois que a gente viu o presente de Deus, acabou. A gente não pode misturar com o mundo mais não, né? O mundo é só para você ali fazer o que você tem que fazer, faça e pronto. Logo no começo, amém, irmãos? Eu já comecei aqui lendo uma palavra, Mateus 4, tá? Mateus 4, e eu peguei somente até o 2 ali, mais mesmo foi só isso, explicando aqui um pouco aqui de Jesus, irmão, né? Que Jesus, que se nós somos imitadores de Jesus, nós temos que imitar ele em tudo, até no jejum, né, irmãos? Lógico que a gente não vai aguentar fazer tudo que Jesus fez, né, irmãos? Porque teve coisas ali que era para ele, não era para nós, né? Como pagar o alto preço na cruz, né? Aquilo é para ele, o que não é para nós. Então nós também temos a nossa cruz de carregar, né? Que não é pesado, não é fato pesado, que a gente consegue carregar e até Jesus voltar. Entendeu? Né? E aí a gente tem também a forma de jejuar, que ele nos ensinou aí também, né? Que ele jejuou esses 40 dias e esses 40 noites, né, irmãos? Então ele nos ensina aí a jejuar, da forma dele, né? A gente tem que seguir ele, né? Que é os 40 dias e 40 noites que ele jejuou, que foi sem comer e sem beber, irmãos. A Bíblia diz assim que ele, depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, né? E também ele estava no deserto, né? Lá ele não tinha água, ele não levou água, né? A gente sabe também que não teve água, né? Ele não bebeu água, entendeu? Se ele levou água ali, ele poderia estar bebendo de pouquinho em pouquinho, muito pouquinho mesmo, mais para molhar a garganta, se ele levou água, né? 40 dias e 40 noites, né, irmão? Não é fácil não, às vezes só para molhar ali, né? Para ir molhando ali a garganta, né? No sol, se ele levou, né, irmãos? A Bíblia não diz. Moisés também, né? Se Moisés levou, foi só para molhar. Eles não iam levar um galão grandão de água, né? Eles não iam levar isso, né? Então se fala que estava no deserto e não estava em cima do monte, entendeu? Né? A gente sabe que não tem água no deserto nem no monte, nem lá em cima no monte. Amém? Né? Em cima de monte ter água, né? Como é que a água vai brotar lá em cima da montanha? A água brota embaixo, né? Entendeu? Amém? Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.